Aleluia. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Essa palavra está lá em Mateus capítulo 8, versículo 27. E eu queria conversar com você sobre isso hoje. Mateus 8, 27. É muito bom você estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós. Amém? Você crê nisso? Quem crê nisso? Eu tenho plena convicção que Deus tem algo para falar conosco hoje. Aleluia! Aliás, Deus sempre tem algo para falar conosco. Nem sempre nós estamos atentos ao ouvi-lo. Nem sempre nós percebemos Deus falando conosco. Mas Deus sempre fala conosco. E esse texto que está lá em Mateus 8, de 23 a 27, relata uma história interessante que você conhece, você já ouviu. E eu queria convidar você a você prestar atenção nessa palavra, porque isso pode mudar o seu destino, a sua história. Isso pode mudar a sua semana. Se você entender o que o Espírito Santo está falando com você, isso vai mudar o seu proceder, a sua forma de enxergar as tempestades que vêm sobre nós. As tempestades vêm, amém? Você concorda comigo? Sempre. Elas virão. Se você não está vivendo uma tempestade em sua vida agora, saiba, ela virá. E eu não estou querendo te desanimar. Eu estou querendo que você perceba que isso faz parte da vida. Isso faz parte do dia a dia. Isso faz parte da sua humanidade. E esse texto, ele deixa muito claro isso. Os discípulos de Jesus é quem falam isso. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E esse texto é o final de uma narrativa, de uma história que é narrado aqui em Mateus 8, de 23 a 27, e também é escrito em Marcos, capítulo 8, de 35 a 41, e Lucas 8, de 22 a 25. Todos contam a mesma história, é lógico, com uma perspectiva pessoal de cada escritor, mas todos contam a mesma história. E eu queria que a gente entendesse um pouco sobre esse texto aqui, o que Deus quer falar, o que eu entendo que Deus queria deixar para que nós entendêssemos. Primeiro, quando esses discípulos falam isso, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem, demonstra uma questão deles se surpreenderem com o Deus, com aqueles que eles serviam. Ou seja, esses homens que falam isso são os homens que andavam com Jesus, os discípulos. E quando você observa essa história, quando você lê essa história nos vários textos, você percebe que os mesmos que falam isso são os mesmos que estavam ouvindo Jesus. Então, em alguns textos desses, deixa claro que Jesus ensinou a eles durante o dia inteiro. E falou sobre parábolas, e falou de ensinos. Tem um texto que fala que tinha tanta gente que Jesus teve que pegar um barquinho e ficar na praia, e dali ele ensinava as pessoas. E aí em Marcos fala que no final da tarde, ou seja, quando acabou aquele dia, fala que Jesus fala para eles assim: vamos para o outro lado. E que lado era esse? Era o outro lado do mar.
do lago de Genezaré. Na verdade, era um lago da Galileia. Era um outro lugar. E aquele outro lugar era um lugar onde as pessoas não conheciam muito Jesus. Viviam muitos que não eram judeus ali, então eles não conheciam muito Jesus. E talvez a intenção de Jesus, segundo as pessoas que estudam esse texto, os estudiosos, segundo a intenção de Jesus era ir para lá para descansar. Porque indo para lá para descansar, sendo um lugar que as pessoas não o conheciam, então quando ele chegasse lá não ia ter tanta gente sobre Jesus. Então a intenção de Jesus era ir para descansar. Só que quando ele fala isso para os discípulos, olha, vamos para o outro lado, eles entram no barco. Esse texto relata que houve uma tempestade no mar. E eu acredito, sinceramente, no meu coração, que Jesus usou essa situação para ensinar aquelas pessoas a postura que nós devemos ter diante das situações que advêm, que sobrevêm, que com certeza virão sobre nós, situações difíceis, tempestades. Então é isso que eu queria conversar com você hoje. Como que nós podemos, no meio das tempestades, termos as atitudes corretas? É isso que eu queria conversar com você. Então, no versículo 23, aí, eu queria que você acompanhasse Mateus 8, 23. Fala assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, uma coisa importante para nós pensarmos hoje, em 2021, outubro de 2021, é o que ou quem eu estou seguindo na minha vida. O que eu estou seguindo? É a moda? Eu estou seguindo os ditames da mídia, da internet? O que eu estou seguindo? O que motiva a minha vida? O que eu estou indo atrás? A minha vida é simplesmente para eu ganhar dinheiro? Ou o dinheiro é para eu viver? O que eu estou fazendo? A minha família é algo que eu preciso cuidar? Ou a minha família é o meu Deus? O que eu estou seguindo? Aqui a palavra de Deus fala que os discípulos seguiram Jesus. E eu quero dizer para você algo muito importante que o Espírito de Deus fala para nós hoje. Aquilo que eu sigo determina onde eu vou chegar. O que você segue é aquilo que vai determinar onde você vai parar. As suas prioridades determinam aquilo que você vive. Jesus, em nome de Jesus eu falo isso, pelo Espírito Santo de Deus eu falo para você isso hoje. Jesus é a melhor companhia da sua vida. Você pode falar isso? Jesus é a melhor companhia da minha vida. Sabe, todos podem nos abandonar. Pais, mães, filhos, esposos, esposas, tudo pode nos abandonar, mas Jesus é a melhor companhia que eu tenho. Se eu ficar firme com o meu Jesus, a minha vida será a melhor.
Então, o que é mais importante sabermos? Uma coisa importante para nós sabermos é mais importante nós sabermos com quem estamos no barco do que o que está acontecendo lá fora. Quem é que está com você na sua vida? Para de olhar para a tempestade lá fora e olha para quem está com você dentro do barco da sua vida. Jesus está com você, passando por essa situação. Você não está sozinho. É por isso que eu estou falando que é mais importante sabermos com quem estamos no barco do que o que está acontecendo lá fora. Andar com Jesus e estar com Jesus é seguro. Isso te dá segurança absoluta, independente da tempestade. E é interessante esse texto aqui, quando nós analisamos esse texto no original, a palavra usada é que não era uma simples tempestade que eles estavam vivendo. Aqui a ideia, a palavra usada era a palavra para terremoto. É como se fosse um tsunami que eles estavam vivendo. Porque as tempestades aqui no Mar da Galileia eram comuns. Sempre aconteciam. Mas essa tempestade era diferente. A ideia é que havia um tremor embaixo no mar, no Mar da Galileia, e aquele tremor causava rachaduras e aquilo trazia águas muito fortes sobre o barco. Jesus estava com eles. Isso me leva a pensar que o fato de eu seguir Jesus, você segue Jesus? Quem segue Jesus? Quem crê em Jesus? Então eu quero te trazer uma notícia que talvez não seja muito agradável a princípio. Eu quero te dizer que o fato de você seguir Jesus não blinda você das situações adversas, dos problemas, das tempestades. Não nos blinda. A mesma doença que cai sobre aquele que não segue Jesus, cai sobre aquele que segue Jesus. A questão é quem está comigo naquela situação. Eu estou sozinho ou o Senhor Jesus está comigo? Eles não conheciam Jesus, na verdade. É por isso que eles se assustam aqui no final, quando Jesus faz com que a tempestade passe. Eles se assustam e eles perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam acostumados a ver Jesus como um homem sábio, um mestre. Mas agora eles veem Jesus como alguém poderoso. E eu quero que você saiba que Jesus quer que você tenha essa experiência com Ele. Ele é poderoso para mudar essa situação na sua vida. Ele é poderoso para transformar tempestades. Ele é poderoso para acalmar os ventos. Ele é poderoso. Então, andar com Jesus é seguro. Amém? Você pode falar isso comigo? Andar com Jesus é seguro. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, o versículo 24 e 25 traz uma postura de Jesus estranha. Até mesmo os comentaristas desse texto, eles falam que é estranho. Porque havia chuva forte. Aqui
Fica claro aqui no texto em Marcos, que nós não estamos lendo, mas no texto em Marcos, lá, 8, de 22 a 25, Marcos 4, de 35 a 41, e Lucas 8, de 22 a 25, que são passagens paralelas a essa, fala que a água estava entrando dentro do barco. E aqui fala que Jesus estava dormindo. É lógico, você pode pensar comigo, é lógico. Jesus estava cansado, sim. Ele estava cansado, ele passou a noite, ele passou o dia todo ensinando para aquelas pessoas. E agora chegou a noite, e ele estava cansado, sim. Mas você concorda comigo que mesmo cansado, começa a entrar água, a gente acorda. Mas Jesus não acordou. E aí, aqui os versículos 24 e 25, queria convidar você a ler esse texto. Mateus 8, de 24 a 25, fala: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então, olha, aqui tem uma outra direção que o Espírito Santo traz para nós, no meio das tempestades. A primeira é: escolha bem a quem seguir. A segunda é: mantenha a calmaria interior. No meio da tempestade, Jesus dormia. Por quê? Porque ele tinha calma interior. Amém? Ele tinha calma interior. Mas aqui eu não estou falando de calma psicológica, não é isso. Não estou falando disso. Não estou falando de calma emocional, não. Eu estou falando de um relacionamento tão íntimo com Deus, que mesmo que eu perceba situações perigosíssimas, existe uma calma interior. Você já sentiu isso? Eu já senti. Existe uma calma interior. Não é que você não se apercebe da situação, dos problemas, da dificuldade, do perigo. Não é isso. Você está muito ciente do problema. Mas existe algo espiritual dentro de você que diz: eu estou com você, você não está só. Ainda que você ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! É essa paz. E Jesus tinha essa paz. Ele tinha essa paz interior. E como que nós podemos manter essa paz interior? Uma coisa que nós precisamos fazer é descansarmos enquanto a tempestade está ativa. Ah, tá bom, pastor. Como que eu vou fazer isso? Uma dica que eu queria dar para você. Uma dica que eu queria dar para você. Lembre-se, a tempestade é temporária. Amém? Vai passar. Você pode falar isso comigo? Vai passar. Aleluia! Você pode falar isso bem forte? A tempestade vai passar. Aleluia! Não existe tempestade eterna, ela vai passar. Então nós precisamos nos lembrar disso. Você vai manter a calma interior. Uma das dicas é: lembre-se, vai passar. E uma outra informação que o Espírito de Deus traz aqui nesse texto é a postura de Jesus.
Ele tem uma postura de fé. Enquanto aguardamos a mudança do tempo. O tempo vai mudar, a tempestade vai passar, mas até a tempestade passar, eu tenho que agir em fé. Fé no Senhor. Fé na palavra de Deus. Fé no que Deus fala, não no que eu estou vendo. Fé naquele que está comigo dentro do barco, não no vento que está soprando lá fora. Fé. Ter uma postura de fé. E outra dica é, lembre-se do seu destino. Você tem um porto seguro. Aleluia! O seu destino já está definido. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu destino eterno já está definido. E é isso que nós temos que pensar. No meio da tempestade, no meio do furacão, no meio da turbulência, eu tenho um destino eterno que foi selado por Jesus na cruz do Calvário. E eu vou então manter a minha calma. Então, um porto seguro não é para quem quer conforto, mas para quem suporta o desconforto até que o tempo mude. Eu quero repetir isso para ficar muito claro na nossa mente isso. O porto seguro não é para quem quer conforto, mas para quem suporta o desconforto até que o tempo mude. O tempo ainda não mudou? Aguarda. A tempestade ainda não passou, parece que está ficando mais forte. Suporta. É isso. Esse é o segredo. Foi isso que Jesus fez. Jesus estava lá no meio com eles, no meio da tempestade. E ele tem essa postura de calma. Ele descansa. Ele tem uma postura de fé, de confiança. Deus está comigo, o Senhor está comigo. Ele tem uma postura que ele sabe quem ele é. E ele sabe o destino que está proposto para ele. Amém? E uma outra direção que o Espírito Santo traz aqui, que Jesus quer ensinar. Eu acredito, irmãos, sinceramente, que isso foi proposital de Jesus. Porque Jesus sabia. Jesus ele era daquela região. Ele sabia que existia tempestades ali naquele mar. Mas mesmo assim ele fala para eles, vamos para o outro lado. E outra coisa, Jesus, ele tinha o Espírito Santo em plenitude dentro dele. Então o Espírito Santo revelava para Jesus. Com certeza ele sabia. Você acha que Jesus não sabia que ia ter uma tempestade desse jeito lá? Ele sabia. Então Jesus queria ensinar para eles. Olha, não adianta vocês só ficarem ouvindo as minhas parábolas, os meus ensinos. Não adianta isso é bom, mas isso não vai mudar a sua vida. Você tem que me conhecer como Deus poderoso que pode transformar as tempestades, que pode mudar as situações. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. E aqui fala mais um ensino que Jesus passa para eles. Versículos 26 e 27. Fala assim. Acompanha na sua Bíblia, você que está acompanhando a gente aí.
através das nossas transmissões, leia isso. Versículos 26 e 27 de Mateus, capítulo 8, fala assim: então os discípulos foram acordar Jesus dormindo. Jesus acorda. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa a bonança. Outro ponto importante que você tem que fazer no meio da tempestade que você está vivendo, presta atenção nisso. Olha o que fala aqui. Então Jesus se levantou. Você precisa se levantar. Você não pode ficar prostrado. Aqui fala que Jesus se levantou. Então é isso. Você tem que fazer isso na sua vida. Opa, peraí, a tempestade veio, me pegou, me deu uma rasteira, eu caí, mas agora eu levanto. Aleluia! Se levantou. E aqui fala que ele se levanta e repreende os ventos e o mar. Então o que nós precisamos fazer no meio das tempestades é nós nos levantarmos e nós liberarmos uma palavra de paz e de ordem na nossa vida. Não aceito esse tipo de coisa dentro da minha casa, no meu lar. Destruição, não aceito isso. Intriga, não aceito isso. Aqui fala que Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. É isso que vai acontecer na sua casa, é isso que vai acontecer na sua vida, quando você se levantar e você declarar a paz e a ordem dentro do seu lar. Aquieta-te, Satanás, você não tem lugar na minha vida, você não tem lugar na minha casa, você não tem lugar aqui. Aqui quem reina é o Senhor Jesus. Aleluia! É isso que Jesus faz. Jesus repreende os ventos e a tempestade. Ficar parado não vai resolver a situação. Ficar imóvel não vai resolver a situação. Não vai parar a tempestade. Jesus fala para eles assim: por que vocês estão com medo? O medo nos cala, o medo inibe, o medo afronta a sua fé. Mas o que você precisa fazer contra o medo? Não estou falando que você não vai sentir, o medo faz parte da vida. Mas a questão é a minha postura. Mesmo sentindo medo, eu vou me levantar e eu vou declarar o que eu creio. Mesmo que eu não esteja sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo fé, mas você vai na autoridade do nome de Jesus e você fala a palavra de Deus e aquilo renova as suas forças. Na verdade, hoje você sentiu isso aqui, eu sei, você chegou aqui, talvez você estava triste, abatido, preocupado, mas quando começou a ser liberado o louvor, começou a ser liberada a palavra, o ânimo começou a voltar, e é isso que vai acontecer na sua vida. Levante-se e proclame a palavra de Deus. Levante-se. Ele te dá autoridade, Jesus te deu autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19 fala assim:
Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você tem autoridade sobre a situação. É lógico, você precisa acertar sua vida com Deus. Sim. Acerte com Deus. Fala: Deus, me perdoa. Se existe pecado, peça perdão a Deus. Seja qual for o pecado. Seja qual for. Pecado na mente, pecado de atitude, seja qual for o pecado, você precisa confessar ao Senhor. Porque isso fecha as brechas. Confesse o pecado. Por quê? Porque você tem autoridade em Deus. Mateus 28:18 fala, Jesus fala para os discípulos assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. A autoridade está dada a você. Levante-se. Libere uma palavra de ordem, de paz na sua família, na sua casa. Ordena a ordem lá. Ordena a ordem. Levante-se na autoridade do nome de Jesus. Eu não aceito isso. Em nome de Jesus, Senhor, coloca em ordem essa situação. Em nome de Jesus. O Evangelho é poderoso. A palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer situação. Qualquer situação. E aí, no versículo que nós lemos, fala assim: e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E é isso que vai acontecer na sua vida. Existe tempestade? Se você fizer o que a palavra de Deus diz, vai passar. Eu queria convidar você nesse momento, a você, num ato de fé, usar essa palavra que foi ministrada aqui para você começar a mudar essa situação. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu não sei qual é a tempestade que se abateu na sua casa, que se abateu sobre você. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor Jesus pode mudar essa situação. Aleluia. Saia daqui com isso no seu coração, crendo nisso. Isso aqui não é um discurso, isso aqui é a palavra de Deus que está sendo pregada. Não é um discurso. É o que Deus fala na sua palavra, e é isso que vai acontecer com você. Então eu queria convidar você a colocar essa tempestade aí no lugar dela. Coloque essa tempestade no lugar que ela deve estar. Fora do seu barco, fora da sua vida. Então, eu queria convidar você a orar nesse momento. Se tem algo, tem alguma tempestade, tem turbulência, fale para o Senhor: Senhor, eu quero ter essas atitudes na minha vida. Ter essas atitudes. Quero te seguir. Eu quero manter a calma dentro de mim através da fé. E eu me levanto agora na autoridade do nome de Jesus. E eu libero palavras de paz e de ordem na minha vida, na minha casa.
Queria convidar você a orar agora. Fale com Deus. Você fale com Deus. Você fale com Deus. Primeiro, acerta a sua vida com Ele. Se tem problemas, tem pecado, tem algo que vai contra Deus, fale para o Senhor: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Aleluia. E agora, fale com Deus na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que essa tempestade que está na minha vida saia no nome de Jesus. Fale com Deus. Você fala com Deus. Fala qual é a tempestade. Qual é a tempestade? É o desemprego? É a doença? Eu não sei. Você sabe. Tempestades emocionais? Eu não sei. Você sabe. Coloca diante do Senhor. Ore, fale com Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra e ela nos disse, Senhor, que quando o Senhor está conosco no barco, a tempestade pode vir, mas ela não vai ficar. E nessa hora, nós declaramos a nossa confiança em Ti, Senhor. Ó Pai, o Senhor está ouvindo cada oração aqui. A oração dos nossos irmãos que estão ouvindo pelas nossas transmissões, a oração dos nossos irmãos que estão aqui no templo. Pai, nós vamos sair daqui essa noite crendo na Tua palavra. Nós vamos nos levantar nas nossas vidas e declarar a ordem e a paz nas nossas famílias, a ordem e a paz na nossa vida, a ordem e a paz no meu casamento, a ordem e a paz no meu trabalho, a ordem e a paz na minha saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso na sua vida? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com os discípulos. Porque eu termino essa mensagem com o versículo que eu comecei. Isso é o que vai acontecer com você. Você vai se surpreender. Quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Podem sentar, pastor Arnaldo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha suas mãos, queridos. Vamos orar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com toda a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.